Shalom, hoje é o terceiro módulo do nosso estudo de amargura. Você que está acompanhando aí, mas eu não assisti o primeiro, não assisti o segundo, Bispa, como que eu faço? Lá no meu canal, se inscreva no meu canal, Bispa Renata Peixoto, e aí todos os estudos, tudo que eu fizer, você vai ser comunicado, né? Então vai lá, dá um likezinho também, e, bom, esteja aí realmente ligadinho conosco para nós aprendermos juntamente aí a palavra do Senhor. Bom, eu quero falar hoje, né, nós falamos a semana passada sobre Jonas e hoje nós vamos falar sobre amargura de ânimo, né, e esse tá no versículo, tá no livro de Jó, capítulo 1, que diz assim: estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, pedirei a Deus, não me condenes, faz-me saber o que tens contra mim. Quando nós estamos na amargura de alma, na verdade nós perdemos a oportunidade de estar junto do Senhor, levar ao Senhor, né, as nossas queixas, as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, e por que não dizer também das nossas emoções que estão fragmentadas, né? Nós talvez estamos exaustivos por vários e vários motivos, e por que não ir até o Senhor e levar ao Senhor? Mas a amargura de alma, ela não faz isso. A amargura de ânimo quer a morte em vez de se refugiar a Deus. Ela tem um ressentimento, a alma cria um ressentimento contra Deus, ainda que nós, né, porque tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não estou falando de Deus, eu não estou magoada com Deus. Mas, queridos, a sua fala, a sua expressão diz outra coisa, né? Às vezes nós queremos nos enganar. E aí diz assim, pelas circunstâncias em que estava passando, esta amargura não permitiu que ele se refugiasse a Deus. Então, nesse momento, Jó, na verdade, ele está assim na alma mesmo. Ele está bem no emocional, ele não está no racional. E ele começa o quê? Dizer assim, Senhor, eu prefiro morrer, né? Eu vou falar agora eu vou me queixar dentro da minha amargura. Então, ele reconhece que existe uma amargura dentro da alma dele, por tudo aquilo que ele está passando, pelo sofrimento, talvez por não entender aquela situação. E aí realmente ele entra nesse sentimento de amargura. E quantos de nós já não passamos por isso, não é assim? Às vezes a gente até diz assim, hoje eu nem quero falar muito porque senão vou, falar besteira. Por quê? Porque você vai se expressar na amargura da sua alma, pela luta que você está passando, como eu já disse, pela exaustão, né, de tantas batalhas, de tantas coisas que você tem feito. Mas eu quero te dizer que nesse momento, Jó, ele perdeu a oportunidade de se refugiar a Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele entende a nossa pecaminosidade, Deus entende as nossas fraquezas, e Deus, ele está disponível para nos ajudar. A gente tem mania de achar que para Deus a gente não pode relatar as nossas fraquezas, a gente não pode abrir o nosso coração no sentido de falar dos prazeres e para onde nossa carne quer nos levar. E nós precisamos sim ser sinceros, né? Eu costumo dizer isso, e eu lembro que as crianças, que hoje não são mais crianças da igreja, elas reproduzem essa fala, talvez de uma outra forma, mas eles reproduzem. Porque eu sempre disse assim, que às vezes quando eu estou numa batalha, eu estou naquele momento exaustivo, aquele momento que estou cansada, sem perspectiva, eu costumo assim sentar na minha cama e dizer para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje o Senhor senta aqui que eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso contar. E aí eu me abro com o Senhor, eu conto o que está no meu coração, eu conto, na verdade, até o que eu quero fazer dentro da minha carne, da minha pecaminosidade, mas ao mesmo tempo eu peço ao Senhor forças para que limpe o meu coração, porque, queridos, não é fácil passar por isso, é fácil talvez ter construído esse estudo, é fácil pregar, é fácil ensinar, mas viver é muito difícil. Então eu entendo, como eu relatei desde o primeiro, que Satanás sabe da amargura, né? Sabe do ressentimento, ele sabe que esses sentimentos nos aprisionam e nos impede de ver e de sentir e de falar com Deus e ter uma liberdade no Espírito, que tanto o apóstolo Paulo ressalta em suas cartas. Então, amargura de ânimo é exatamente quando é aquele dia que você está
super amargurado, que você, na verdade, pede a morte, você vê que ele pede a morte, ele fala, para que viver, né? E às vezes a gente diz isso, queridos, e a gente esquece que existem pessoas nos hospitais, existem pessoas que estão fazendo uma série de exames e pedindo vida, e a gente às vezes por estarmos exaustivos, por estarmos com sono, por estarmos em excesso de ansiedade, a gente diz, ai Senhor, eu quero morrer. E nós precisamos aprender a olhar, né, e olhar a quantidade de bênção, de coisas que que o Senhor tem feito, que o Senhor tem aberto as portas, que o Senhor realmente tem feito milagres no nosso meio, né, e parar de olhar só para coisas negativas e sim para coisas positivas. Amém? Eu quero ler com vocês agora também no versículo 6 de Hebreus. Bora lá que é rapidinho, né? Que isso aqui tem que ser rapidinho. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita. Ou seja, Deus, ele trabalha naquele que ele ama. Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender que, na verdade, não é sempre que é só de milagre em milagre. Tem deserto também. Só que eu preciso entender que em deserto não é moradia de crente. Deserto é escola, né? É a sua faculdade que você vai exercer, você vai aprender, depende de você, né, se abrir para aprender, exatamente como uma escola, uma graduação, depende da sua disponibilidade realmente em abrir o seu coração para aprender, para ler, para estudar, para pesquisar, não é assim? É a mesma coisa quando o crente passa no deserto. O tempo de duração do deserto, eu creio que depende de nós e não do Senhor, de realmente nós aprendemos, porque ele diz aqui que ele, na verdade, ele corrige a quem ele ama. No versículo 11 também, por tempo nenhuma disciplina traz alegria, mas parece triste e dolorosa, mas depois produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que têm sido treinados, exercitados por ela. Ou seja, a primeira colheita que a gente tem quando a gente passa é a retidão da conformidade com a palavra do Senhor. E a segunda colheita, a gente vive de uma maneira justa e anda retamente diante do Senhor. Poxa, aqui eu queria contar testemunhos, vários testemunhos, né? Mas assim, o vídeo tem que ser curto, então eu peço que vocês me perdoem, mas assim, a gente tem tanta coisa, né, pra dizer, que a gente aprende, né, quando a gente tá ali no deserto, é tão triste, a gente chora, a gente fica realmente com amargura de ânimo, meu Deus, o que aconteceu, o que eu vou fazer, mas eu quero te dizer que depois da luta, vem, na verdade, a vitória, e a maior vitória que eu creio de tudo que a gente faça é ter, na verdade, um amadurecimento, né? É realmente você ter aprendido e ter se tornado aí um ser humano melhor. É assim que eu sinto todo o deserto que eu passo, né? E quando a gente chega nessa fase de maturação, quando nós vamos pro deserto, a gente já chega lá já perguntando, Senhor, o que eu preciso aprender, né? O que eu preciso? E assim, tem uma cachorrinha aqui que eu trabalho agora para um hotel, e eu acho interessante que teve uma semana que eu tava com um pitbull americano lá, que é umas raças bem assim, tava com border collie, tava com 2 Yorkshire e tava depois com um bichou e eu tava com essa que é Spitz alemã. E ela é pequenininha, mas ela é tão corajosa, e quando o pitbull chegou, os outros cachorros chegaram, ela já foi tipo em cima, entendeu? Já meio que mordendo, dizendo assim, olha, né, eu tô aqui mais tempo nesse território, sou eu que mando aqui. E eu achava impressionante como ela, às vezes ela fazia com o pitbull, ela corria, ela pegava, ela mordia a boca dele, saía puxando, e ele respeitava, né? E eu ficava assim, olhando, eu falava, meu Deus do céu, né? E ele era super manso, super dócil, e às vezes eu falava assim, cara, ele não tem noção que ele é um pitbull, né? Porque é uma patona, cara, o cara já é forte, pequenininho, né? Tem toda aquela força. E aí eu olhava assim, como o Senhor tratou meu coração, porque tinha vezes que ela irritava tanto ele, que às vezes ele dava tipo uma mordida um pouquinho mais forte nela. Ela ficava furiosa, ela dava passos para trás, mirava ele e vinha e se jogava e ficava literalmente pendurada nele, né? Porque por mais que ele é um filhote, ainda ele é um pitbull. Mas um dia, sabe, aquilo me tocou tanto o meu coração.
em que eu entendi que a menina, né, que ela se chama de menina, que a menina, ela nunca olhava para dizer um pitbull, olha o tamanho da pata dele, olha o tamanho do cara, o cara tem 2 meses e é 3 vezes maior do que eu, né, que também tenho 2 meses. Não, a menina não interessa, ela não olhava para isso, ela olhava para a confiança dela, ela sabia que era a líder daquele território e todos eles tinham que se submeter a ela, sabe? Quantas vezes nós perdemos guerras porque nós olhamos o tamanho do gigante. Então, queridos, aqui a palavra de Deus está dizendo que a repreensão, a disciplina do Senhor não é fácil, mas o Senhor quer nos tornar exatamente assim, sabe? Não com aquele bichinho com baixa autoestima, com inferioridade, né? A pessoa que já se sente medíocre e não sabe nem terminar a frase do que vai acontecer, a pessoa já se tremendo toda. E como eu aprendi, às vezes eu tinha manhãs que eu acordava assim, eu ficava orando assim, né? E falando com Deus na minha cama, nesse frio, e às vezes eu dizia, Senhor, por quê? O que o Senhor quer me ensinar com esses cachorros, né? Porque, Senhor, por que eu, né? De repente eu tenho um cachorro, mas às vezes eu tenho o máximo também, que eu consigo ficar com 4, assim, filhotes, mas eu disse, Senhor, o que o Senhor está me ensinando? E como a menina, essa cachorra, me ensinou, na verdade, isso. Então, queridos, às vezes a disciplina parece que é muito ruim, mas depois, a conclusão, o espírito de guerra, sabe, a mulher forte, eu sei que diante da batalha que eu estou passando, eu sei que eu vou ser muito mais forte do que eu era quando tudo isso começou, amém? Depois no versículo 12 diz assim, por isso restabelecerei e coloqueis no lugar certo suas mãos frouxas, fracas e decaída, e fortaleceu seus fracos e seus joelhos vacilantes. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, olha, depois que você sair desse deserto, eu vou reestabelecer os seus joelhos, não vão ser mais joelhos trêmulos, ou seja, porque o joelho é uma das coisas que sustenta a nossa postura de guerreiro, de forte. Imagina um joelho frouxo, ele não tem estabilidade, ele não pode descer uma escada, ele não pode correr, eu creio que nem se firmar, né? Pode, já percebeu, a minha irmã usa muleta, né? Ela fez uma cirurgia na coluna e ela tem que usar pro resto da vida. E às vezes, pra mim, ela tá tão normal, às vezes eu falo, pra que tu vai levar muleta? Porque dá uma fraqueza de repente, eu já quase caí algumas vezes e eu não posso cair, né? Porque é prótese que ela botou na coluna. Então, o que eu estou dizendo, que Deus está dizendo assim, sabe esse joelho frouxo, sabe esse medo, sabe essa falta de enfrentar os problemas, sabe, diante de toda essa situação, o Senhor está dizendo aqui que você vai sair mais forte. Essa batalha que você está passando não é para vergonha, mas é para honra, é para que você se torne uma mulher muito mais forte. Queridos, eu demorei um pouco de ministrar esse estudo, porque na verdade quando eu fiz esse estudo foi um tempo de uma experiência passada, que eu tive grandes problemas na minha infância, com inferioridade, com rejeição, e depois assim eu tive um grande problema, uma grande dificuldade em perdoar, sabe? E assim, eu tinha uma facilidade muito grande de colocar as coisas no meu coração. Até que eu entendi o que era cura e, enfim, eu fui curada e Deus trouxe essa palavra assim e colocou essa palavra no meu coração. Mas o que eu digo para você, nós somos seres humanos e não faz muito tempo que eu passei e ainda estou passando uma situação muito difícil. Só que eu já sabia a maturação, eu já tinha passado por algumas coisas, por um diagnóstico no tempos passados. Então, quando esse ataque veio de ressentimento, de dificuldade em perdoar, de estagnação, de indignação, eu só olhava e dizia, Senhor, limpa o meu coração, limpa o meu coração, limpa o meu coração. E é o que eu tenho dito todos os dias, Senhor, limpa o meu coração, me ajuda, Senhor, me ajuda que não fica nenhuma rapina, porque eu acho muito interessante que todas as vezes, quando a gente lê minuciosamente o livro, quando a gente estuda a história de Esaú, a gente vê que Esaú, a Bíblia diz assim, não é uma ou duas vezes que diz assim, Esaú ficou indignado, olha a indignação, né, como eu tô certo, indignado por aquela situação, porque ele sabe, ele vê de uma outra forma, ou seja, então muitas vezes entra indignação, entra arrependimento, entra ressentimento, entra dor,
sabe? E isso dói demais, dói demais. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, é perfeitamente normal nós sentirmos. Infelizmente somos humanos, somos emocionais, né? Muito emocionais. Mas hoje eu entendo que eu digo, Senhor, limpa o meu coração, porque eu preciso ser curada. O ato de Jesus na cruz do Calvário é para eu ser curada, não para ser uma mulher amargurada, amém? Eles assim, faz caminhos firmes, ou seja, quando não recebemos correção de Deus, esse sentimento de amargura começa a crescer em nós, causando-nos profano, nós somos impiedosos e não temos santidade. No versículo 15 também, a correção vem para nos levar a Deus. Em santidade caminharemos com o Senhor. Quando a correção de Deus vier a nós, vamos obedecer, nos submeter à vontade de Deus e vamos parar de lutar contra o tratamento de Deus. É como eu disse para vocês, eu tive um grande problema no passado em perdoar, e hoje quando eu sei que eu fiquei magoada com uma situação. Queridos, não é qualquer coisinha não que eu passei, uma coisa muito, muito forte. Ou seja, e vem aquela indignação, ou vem aquela dor, eu lembro da correção que eu passei de Deus, o tempo de cura, como que foi meu sofrimento, tormento, porque os demônios tormentam mesmo, a Bíblia é muito clara quanto a isso, e eu começava a dizer, Senhor, hoje eu digo, Senhor, eu rejeito ter essas coisas no meu coração, eu quero a cura e eu vou a Deus, amém? Versículo 15, se não estivermos seguros na graça de Deus e habilidade no Senhor, a amargura vai se levantar dentro de nós, contra nós mesmos. Então, o que impede a amargura? O que impede o ressentimento? É a palavra de Deus, queridos, é a palavra de Deus. Exemplo, tormento amargurado, quando vamos dormir, nós ficamos pensando em nossa mente. Sabe aquela coisa tipo, essa noite eu não dormi. Ficava de um lado para o outro pensando em situações, pensando naquela pessoa que te feriu, nessa situação, talvez no seu casamento, com os seus filhos. Eu não sei, querido, seja a atitude que for, ter um espírito de tormento sobre nós, ninguém merece. E o que vai fazer o que? Os nossos joelhos não vacilarem mais, o que vai fazer colocar uma couraça no nosso coração, é exatamente a palavra de Deus, é a palavra de Deus que liberta, queridos. Por isso que é o que eu digo, toda igreja dá assim, às vezes, 1000 oportunidades para louvor, e aí quando o pobre do pecador que já estudou a semana toda para ministrar, aí dão o quê? 15 minutos, meia hora para algo que cura. Não estou dizendo mal do louvor, eu estou dizendo que a palavra precisa ter um tempo hábil, porque a Bíblia é muito enfática, é a palavra que cura, só que não é a palavra só pregada, é o seu devocional dentro de casa, é você lendo, é você estudando a palavra de Deus, é você ter sede, amém? A amargura causa problemas, causa tormento amargurado, e muitos podem ser contaminados e pervertidos. A amargura abre portas para impureza e fornicação, adultérios, fornicação, que são cheios de amargura. Os pervertidos sexuais mudam as coisas para compensar, porque as raízes de amargura têm que ser alimentadas. Na libertação vem a correção para a lascívia e a fornicação, mas a pessoa não tem vitória, pois a raiz está sendo alimentada. Devemos deixar a palavra de Deus entrar fundo em nosso coração e quebrar todo o poder dessa raiz. Quando curados, as lembranças vêm, porém, podemos fluir naturalmente, que elas não despertam mais as nossas emoções. O orgulho anda fortemente junto com a amargura. Exemplo, Deus corta aquilo que alimenta o seu orgulho. A amargura vai começar a revolver novamente em nós. Se os sentimentos estão lá, a dor o controla. Emoções pervertidas vão agir como veneno. Ou seja, que diz que Esaú se tornou profano. Ou seja, quando nós... Também não vou me aprofundar nisso por causa do tempo, mas o que acontece? Vem a perversão. Toda pessoa amargurada, o que eles procuram? Algo para alimentar a sua alma, para alimentar a sua alma, né? Que está o quê? Um vazio. Que está vazio, que está... Desculpa, gente, mas minha mãe me chamou aqui, oh meu Deus. E aí o que acontece? Nós precisamos... Então essas pessoas procuram perversão sexual por vazios, por ressentimentos, por coisas guardadas ali, por feridas na alma que precisam ser preenchidas.
E aí, o que eu digo para você? Eu digo para você que Deus tem muito mais para sua vida, né? Então nós precisamos sair debaixo disso. Existe pedofilia, tanta essa prostituição, é tão grande, é tão vasto. Gente, o mercado de prostituição, esses dias eu estava lendo em um livro, eu terminei a semana passada sobre o mito da beleza, eu achei assim estarrecedor por países, como o profano está estabelecido, como é um giro capital de dinheiro, de acumulação primitiva tremenda, né? E tem várias coisas que nós estamos vivendo, influências da prostituição, né? Não que seja maligno, mas eu digo assim, até de materiais de beleza, algumas coisas assim, que vêm da pornografia, que era muito importante para a pornografia. Então, o que eu estou dizendo para você, imagina a quantidade de pessoas vazias, de homens que se caracterizam, homens que olha para um bebê e tem prazer sexual, e às vezes a gente fala, como que pode? Por tantos ressentimentos, por tantas histórias por trás, queridos. Um estuprador, ele não se torna estuprador porque ele quer. Normalmente o estuprador, ele se torna porque ele já foi abusado sexualmente, ou porque tem um monte de coisas na alma, e isso precisa de ser tratado, amém? Fica também para outro dia, que isso aí já estou entrando na psicologia. E para terminar, assim, a amargura é algo que em nós, que nós seguramos para nos proteger de algumas situações, ou seja, como Freud diz, é um mecanismo de defesa, né? Nós nos seguramos nela para nos guardar, né, de não passarmos por outras situações. Cada vez que fomos feridos, a amargura vai enraizando e nos tornando pessoas iradas e machucadas. As situações, os ataques externos são para despertar a amargura que está em nós, causando sempre dificuldades e problemas no relacionamento. E para terminar, eu quero voltar falando naquela fala que o orgulho, na verdade, anda junto com a amargura, né? Porque diz assim, Jonas, o orgulho se levantou junto com a amargura. O orgulho de quem ele era impediu de fazer o que Deus mandou. E aí, quando o seu orgulho, na verdade, às vezes é confrontado, e aí é como é ressaltado aqui nesse texto, aqui, quando eu digo isso, que parece que a amargura, ela começa a entrar dentro de você e começa a dizer, poxa, né, tadinho, não é bem assim, né? Às vezes a pessoa chega e fala, olha Renata, você é muito orgulhosa, você é assim, assim, assim. E quando eu penso assim, em raciocinar aquilo para uma mudança, a amargura que está dentro de mim, diz assim, é fácil para ela dizer, porque ela não passou o que você passou, a dor que você sentiu é única, e aí começa de novo a crescer raízes de amargura. Queridos, isso é muito maligno, nós precisamos entender. Esses dias eu vi vários e várias pessoas atacando alguns irmãos e tantas coisas na mídia, no Facebook, no Instagram, e eu achei interessante, porque quando diz que é para nós não deixarmos raízes de amargura entrar no nosso coração, nós precisamos ficar longe de comentários, sabe? Longe de coisas que vão trazer fragmentos para a nossa vida, tanto espiritual como para nossas emoções, para nossa saúde mental. Então vamos falar de coisas boas, vamos pensar em coisas boas e reforço novamente com esse estudo. Vá diante de Deus e diz, Senhor, cura-me, Senhor, eu preciso da cura, Senhor, eu preciso, Senhor, limpa o meu coração, confessa seus pecados, queridos, assim, sabe o que eu faço diante de Deus? Senhor, Jesus, senta aqui, eu preciso falar com o Senhor, mas sabe essa tal pessoa, é assim, 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 mas Senhor, eu também, mas se autoanalisa, porque às vezes a gente tá muito sensível, então tudo parece que foi pra gente, né, indireta, aquela coisa. Conversa com o Senhor e diz pro Senhor Jesus, limpa o meu coração, e não fique como Jó, que depois Jó teve uma transformação tremenda, né, tremendo que Jó nos ensina com a sua maturação, mas você não vai ficar, ai Senhor, eu quero morrer, por que eu nasci? Eu quero morrer. Não, queridos, essa batalha vai passar, essa luta vai passar, você vai sair vitorioso, e eu quero te dizer que depois de uma semana, depois vai vir outro tipo de luta, porque é assim a vida do crente, é luta, vitória, luta, vitória, luta, vitória, luta, vitória. Por quê? Porque até que o nosso estatuto, né, diz assim, até que você chegue à estatura de um homem perfeito. Então assim, nós vamos ser tratados, e ainda sendo tratados, nós somos pessoas ruins, como diz a Bíblia.
que essa palavra seja edificada na sua vida. Compartilha com o irmão os vídeos, está lá, Bispa Renata Peixoto no YouTube, no meu canal, se inscreva e que você possa abençoar a vida de outras pessoas com essa mensagem. Shalom!